Escola Bíblica 21 de fevereiro de 2023. Tema: relacionamento com Deus. Assunto do diálogo interno. Texto áudio. Lucas 16, versículo 15. E disse a eles: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Leitura bíblica em classe. João capítulo 3, do 19 ao 21. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Introdução. Nessa lição prosseguiremos no assunto das 3 últimas lições. Falaremos hoje de várias questões, mas principalmente daquelas 3 figuras ou imagens de si mesmo, do eu humano, que se formam quando nos relacionamos com as outras pessoas. Se nos depararmos com tudo aquilo que somos, pensamos que somos ou achamos que deveríamos ser. Vamos tentar revisitar questões já tratadas em lições passadas e acrescentar mais perspectivas sobre o assunto da intimidade humana. A visão que o indivíduo tem de si, os problemas que ocorrem com isso. Ponto 1. Rodando em círculo. O fato de Deus ser sabedor de todas as coisas nos põe diante de um problema. Deus sabe o que nós sabemos de nós mesmos. Aquilo que nós escondemos dos outros está patente aos olhos de Deus. Ele habita naquele quarto escuro onde Jesus mandou que entrássemos e fechássemos a porta para falar com Ele. Não dá para fazer com Deus o que fazemos com as outras pessoas. Não dá para fingir diante de Deus. O que na verdade fazemos é fingir para nós mesmos ou para as pessoas que vão nos ajudar a nos convencer de que enganamos a Deus. Porém, no Deus que enganamos é apenas uma ideia na nossa cabeça. Apenas aliviamos a nossa consciência. Veja que rodamos em círculo ao redor de nós mesmos. Partimos de uma má relação conosco mesmos, tentando convencer os outros para que eles nos convençam de que o que somos ou vivenciamos seja normal ou bom. Os fariseus que zombavam de Jesus quando ele criticava o seu amor e adoração à riqueza receberam a reprimenda do Mestre, que lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Essa busca por justificação perante os homens acontece porque neles mesmos não existe. Para eles mesmos, nem em Deus isso existe a tal justificação. Ponto 2. O homenzinho dentro da nossa cabeça. O eu para mim é uma conversa comigo mesmo, uma olhadela em mim mesmo, uma encarada em si mesmo que ninguém quer dar, mas está lá patente para o único que pode olhar para lá. Isto é eu mesmo, uma olhada para dentro dos nossos mais grotescos mistérios e segredos, para dentro da gruta onde se esconde um terrível monstro, um animal furioso com seus desejos e a sua fome insaciáveis, seus instintos bestiais, como sua tentativa absurda de preservar a vida, de apressar a vida, que acaba por adiantar a morte. O meu eu para mim é uma versão de mim, dentro de mim só para mim mesmo. Uma olhadinha meio que de perfil, um lampejo no meio desta escuridão, um relâmpago que, por um instante, num milésimo de segundo, faz ver mais do que se queira ver, faz o homem amar as trevas mais do que a luz, que antes daquele meio segundo escondiam aquilo de que nem se queria saber. Esta temível olhadinha no eu para mim é aquela queda em si do filho pródigo. É o medo que fez Pedro submergir ao dar-se conta de que a água ainda estava líquida sob os seus pés. Este sou o eu para mim, o Caim para o Caim, o Davi para o Davi, o Pedro para o Pedro, o Abraão para o Abraão, você para você mesmo. Ponto 3. Um susto daqueles. O susto que tomamos nesse relâmpago é que nos faz fugir. Correr para trás de alguma coisa que nos oculte de nós mesmos e de qualquer um que vier confirmar que tudo isso seja verdade. Segundo o escritor aos Hebreus, não foi somente por causa da visão das trevas, relâmpagos e trovões saídos do monte, que temeu o povo de Israel no deserto diante da manifestação de Deus.
Mas por quê? Não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Hebreus 2:0-21. Esse susto que tomamos é que faz com que corramos e nos escondamos. É ele que nos faz coser folhas de figueira. É ele que nos faz se indignar contra o ladrão de ovelhas da parábola de Natã. Como, Davi, ainda que seja ele mesmo o ladrão da cordeira de Urias. E na fuga deste monstro do qual corremos ao nos injuriarmos com as injustiças que cometemos sendo cometidas pelos outros, caímos na hipocrisia, na arte do fariseu. Quanto a isso nos alerta Paulo. Portanto, és indesculpável quando julgas, homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, o homem, que julgas os que fazem tais coisas, penses que, fazendo tu, escaparás ao juízo de Deus. Romanos capítulo 2, do 1-3. Ponto 4. A máscara. Corremos para trás das moitas. Colocamos uma máscara para escondermos o que temos de feio, ou uma carranca para espantarmos os outros e os impedir de ver o que nós vimos naquele lampejo. Empunhamos escudo e espada para protegermos aquele tesouro dos saqueadores, dos outros. Este é um para o outro. Isso é a tentativa de impedir que no outro surja tudo aquilo que me fez correr, porque o outro me dirá o que eu sou, o outro me rejeitará, e me culpará e me odiará. Eu me sentirei rejeitado, culpado, odiado. Isso será o que eu sou, o que eu sinto será o que eu sou, como sempre foi e sempre será. E a única objeção a isso é continuar correndo, gritando, lutando, ainda usando máscaras e carrancas, escudo e espada, fugindo e ferindo, rejeitando, culpando e odiando, enfim, amando mais as trevas do que a luz. Ora, se já corro, corro porque desconfio que lá já esteja toda aquela abjeção que me fez correr de mim. Eu só não quero olhar para lá e ver. Só não quero saber que eles sabem que eles sentem por mim o que eu sinto por mim. Ponto 5. Brigando com o espelho. Existe um diálogo interno, uma conversa entre eu e eu mesmo, entre o que eu deveria ser e o que eu não sou. Ao cair o homem se separa de Deus, ao pecar o homem se separa do outro e, no final de tudo, ele se vê sozinho consigo mesmo e briga com essa imagem no espelho, com essa culpa, com esse medo. Ele esmurra o espelho, quebra o espelho, se fere com os cacos, se corta e morre. Então, esse diálogo, na verdade, é uma discussão, uma briga, uma gritaria, um falatório. Eles lançam verdades um na cara do outro. Então, isso não é um diálogo. Às vezes, a coisa fica séria, as agressões ficam físicas, não são mais palavras, não são mais acusações. Quando não dá mais para fugir um do outro, eles caem na mão. Eles se sabotam, se ferem, se mutilam, se acabam num trago. Uma tragada, se tragam, se estragam. Embora digam que estão se distraindo, na verdade estão se enganando, se esganando, se matando aos poucos. E existem aqueles que farão de uma só vez, que cortarão as artérias certas com os cacos daquele espelho. Nessa metáfora eu estou falando de um homem só. Não tem dois homens brigando. Estou falando da abjeção que ele tem em si mesmo por conta da culpa, do medo, da angústia, da distância e da diferença ignorante que existe entre os homens. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, isso tudo é que faz ele fugir. E fugir é também fingir, para que os outros não saibam que ele é isso que ele é. Ponto 6. Ponto 6. O intruso. Deus quer se meter nessa briga, nessa discussão, nesse diálogo, quer mediar essa conversa, aconselhar esses brigões, fazer as pazes entre os irmãos, apaziguar essa guerra íntima, pacificar. Esses homenzinhos rixosos, ou como quer que você queira chamar essa bagunça que Adão e Eva fizeram, e nós amamos mais do que a solução. Para isso você vai ter que parar de fugir, parar de se esconder das pessoas, parar de fugir, de fingir, parar de se importar com o que elas vão pensar.
parar de imaginar o que elas vão pensar, parar de se importar com isso, para então encarar a si mesmo, entrar no quarto escuro e ser Jesus iluminar aquelas tão amáveis trevas como os homens melhores do que eu e você fizeram. Por que você acha que vai ser diferente com você? O que quer dizer isso de ai de mim porque vou morrendo? Ou deve ser que morramos, ou ainda eu não sou melhor do que os meus pais. Até mesmo o discípulo atrapalhado, Pedro, depois de assistir o assombro da revelação maravilhosa na primeira pesca milagrosa, bradou: Senhor, te afasta de mim, porque sou um homem pecador. Lembro também mais uma vez de Paulo que disse: miserável homem que sou, depois de constatar que todo o bem do homem sai mal. Ponto 7. Lixo como tesouro. Deus quer entrar naquele diálogo, se meter naquela conversa. Jesus quer iluminar aquelas trevas que só são amadas porque escondemos nelas as coisas odiosas que amamos tanto, os tesouros de toda a nossa injustiça. Nós somos capazes de acumular lixo como tesouros, cobiça, ódio e culpa, como se fossem nobres sentimentos. Somos acumuladores se nem nos demos conta de que já não se pode mais andar dentro da nossa casa, que está tudo imundo e cheio de pragas. Estamos focados em fugir da realidade, da única realidade realmente palpável, essa mesma dentro de nós. Mente não sabe discernir a realidade da fantasia, mas prefere essa última. Digo isso porque não importa se todo o resto da realidade nos for favorável. Se nós não somos, se o meu eu para mim for onde, se o meu olhar para mim mesmo for um olhar de ódio, não é para se odiar por causa dos seus pecados. É para se repreender e se corrigir. A mudança de mentalidade, o arrependimento, ocorre mesmo quando você decide entender e aceitar que é impossível ser vítima de si mesmo. Isso é uma tremenda ilusão. Ponto 8. Os dois brigões. Deus quer colocar os dois irmãos rixosos frente a frente, fazê-los conversar. Se perdoarem, porque se Deus me perdoar, não sou mais culpado. Se Deus me amar, não há ódio que me alcance, mesmo que todo mundo me odeie. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu souber dessas coisas, não importam, que eu não sei, ou todas as coisas terríveis que eu sei, até mesmo as que fiz, e sei porque as fiz. É isso que Deus faz, Ele nos põe frente a frente com o nosso inimigo íntimo, com a nossa culpa, com o nosso pecado conosco mesmo. Ponto 9. Deus finge que não sabe. Ele nos pergunta: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ele quer saber o que ele já sabe, pois ele não é sabedor de tudo. Ou ele quer que nós saibamos o melhor. Encaremos. Por isso ele pergunta: onde está Abel, teu irmão? Ele quer que coloquemos para fora onde não somente ele possa ver, porém nós também, a parte a quem mais interessa ver isso. Na verdade, a parte que deveria saber que interessa, se saber isso, encarar isso, saber que encarar isso é o começo. Deus quer que coloquemos para fora para encararmos como realidade, como verdade, para conhecermos a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas na verdade não é Jesus. Sim, mas se você não se conhece, não sabe ou não encara que você é pecador e que não merece o reino dos céus e que nunca conseguirá fazer o suficiente para ser merecedor como até agora não tem evidência alguma disso, que são as razões do absurdo da cruz, temo em lhe dizer que você não sabe quem é Jesus, nem conhece a tal da verdade. Isso passa por essa sua cabecinha. Conclusão. Enfim, Deus quer se meter nessa conversa que eu tenho comigo mesmo. Ele quer aconselhar a mim mesmo nas minhas angústias e frustrações, mostrar onde estão os verdadeiros valores e me apresentar a realidade como ela é, e a verdadeira realidade é aquela que nos espera, a eternidade. Posso dizer sem medo de errar que quando Deus se meter verdadeiramente nesse diálogo, então você estará de fato se relacionando com Deus. Fora disso, tudo é só religiosidade aparente, busca por vaidade, e tudo isso culmina em pura hipocrisia. Amém.